É pecado fazer imagens de Jesus? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Existem cristãos que são ferrenhamente contra o uso de imagens, representações de Jesus ou dos santos. Existem cristãos que são aficionados, que não conseguem imaginar sua fé sem essas coisas. Eu quero apresentar para você uma posição aqui que eu considero equilibrada diante dessa questão. Tudo que eu lhe peço apenas é que você curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Pois bem, esse assunto, esse debate gira em torno de vários textos da Palavra de Deus, vários textos bíblicos, e um deles é o texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e o começo do versículo 5. Esses versículos nos falam de um pedaço dos 10 mandamentos. Dependendo de como a gente organiza os 10 mandamentos, isso pode ser considerado parte do primeiro mandamento ou o segundo mandamento. Como a maioria das pessoas que são contra o uso de imagens chamam isso de segundo mandamento, e essa é a maneira que eu vou chamar aqui, mas existem essas maneiras diferentes. Então, esse segundo mandamento diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Pois bem, esse texto fala de uma proibição, assim como a maior parte dos 10 mandamentos é uma proibição. E existem maneiras diferentes de entendê-lo. Eu diria que existem duas maneiras principais de entender esse mandamento, que na realidade elas não são apenas principais. Na minha opinião, elas são as únicas maneiras de entender esse texto bíblico de maneira coerente. Algumas pessoas às vezes tentam criar outras posições a esse respeito, mas na minha opinião essas posições não são coerentes. Pois bem, diz assim o texto. A interpretação, a primeira interpretação do texto é que esse texto nos ensina a rejeição de qualquer imagem. Qualquer imagem de qualquer criatura é pecado. Então, as imagens que nós temos, por exemplo, nos nossos documentos, as imagens que nós usamos em redes sociais, essa imagem aqui minha, tudo isso seria errado, seria pecado. Então, essa é uma posição. É a posição de que esse mandamento proíbe qualquer imagem, qualquer semelhança de qualquer criatura. Existe uma segunda posição, é de que esse mandamento nos fala especificamente sobre ídolos. Existe inclusive um fundamento na língua hebraica por trás disso, e segundo certa leitura, segundo aquilo que algumas pessoas defendem, a palavra hebraica pesel, que é usada em Êxodo 24, indica especificamente ídolos. Ela não designa qualquer tipo de imagem, ela designa especificamente ídolos. Existem imagens que aparecem na Bíblia em alguns momentos e que não são chamadas assim. Então, essas são as duas posições. Uma posição mais ampla, qualquer tipo de imagem é proibida. Uma posição mais específica, imagens que são consideradas ídolos são proibidas. Então, um ídolo não é qualquer imagem. Não é qualquer imagem que nós criamos que é um ídolo. Um ídolo é uma imagem consagrada a uma divindade inferior para adorá-la. A divindade está dentro daquela imagem. Existe uma consagração daquela imagem que faz com que a divindade seja dentro daquela imagem. Então, nós precisamos entender as práticas religiosas do povo de Israel na Bíblia para a gente entender como a gente se posiciona em relação a esse mandamento, ao sentido desse mandamento. Então, a gente sabe uma coisa que os leitores atentos da Bíblia sabem, que é que a Bíblia mostra que o templo em que o povo adorava, a arca que era instrumental nessa adoração a Deus, tinha querubins, imagens de querubins. E segundo a narrativa bíblica, essas imagens foram construídas segundo uma ordem divina. Deus mandou construir querubins na arca, Deus mandou adornar o templo com querubins. E então a arca, o tabernáculo, o templo depois tinham imagem de querubins, além de imagens de outras coisas. No templo foram colocadas imagens de leões, imagens de plantas, imagens de bois, enfim. Mas o principal era essa imagem dos querubins, para aquilo que a gente está falando aqui. Por quê? Porque, segundo a epístola aos Hebreus nos ensina, em Hebreus 9, 23, essas coisas que haviam no templo eram imagens das realidades celestiais. Então, Deus queria que, de alguma maneira, na terra houvesse uma imagem daquilo que há nos céus, uma imagem das realidades celestiais. Além disso, Moisés, na narrativa de Números, construiu uma imagem de uma serpente, e essa imagem da serpente tinha um propósito específico. Ela trazia cura. As pessoas eram picadas por serpentes e
por uma punição divina, e quando elas olhavam para aquela imagem, elas eram curadas, né? Então havia uma cura através daquela imagem, tudo isso seguindo uma ordem divina. A cura era uma cura divina. Esse caso dessa imagem construída por Moisés é muito especial, porque num dado momento da história de Israel, ela foi idolatrada. Aquela imagem foi transformada em um ídolo, ela recebeu um nome idolátrico, e a partir daquele momento, aquela imagem da serpente de bronze recebeu incenso, ela recebia um culto próprio, uma adoração própria. Então ela foi transformada em um ídolo. Mas é algo que nós precisamos saber. Deus mandou que isso fosse construído. Então Deus mandou construir a serpente, Deus mandou construir os querubins. E o templo em si, nós podemos dizer, a arca, o templo, o tabernáculo, eles eram também símbolos da presença de Deus. Eles mostravam a Deus. Então, nós vemos isso, por exemplo, nos Salmos. Os Salmos bíblicos mostram como a presença de Deus não apenas estava no templo, mas como Deus era visto no templo. Então, os salmistas desejavam estar no templo para contemplarem a Deus, para verem a Deus, para contemplarem a beleza de Deus na beleza do templo. Então, a arquitetura, a beleza, a estrutura, as esculturas, tudo aquilo que havia de representação no templo era representação de Deus também. Deus estava sendo representado ali, naquelas coisas. E por isso o povo desejava ir àquele lugar para poder ver a Deus. Então, havia no Antigo Testamento, no coração do Antigo Testamento, na lei de Moisés, essa ideia de que o templo ele era o lugar da glória de Deus. E os salmos, quando representam isso, mostram que esse lugar da glória de Deus, ele representa Deus. Por isso, o povo é chamado várias vezes a se curvar diante do templo. As pessoas adoravam a Deus se ajoelhando diante do templo. Então, elas prestavam a Deus um culto através daquela imagem que havia na frente delas, aquela imagem arquitetônica. Então, aquilo não era idolatria. Havia uma oração. A prática de oração do povo de Deus era direcionada ao templo. Por exemplo, quando Salomão dedica o templo, na narrativa de 1 Reis 8, ele faz uma oração consagrando aquele templo a Deus. E dentre os pedidos que ele faz, está o pedido de que quando o povo em outras nações estivesse longe dali, mas se curvasse na direção daquele templo, aquelas orações fossem ouvidas. Ou seja, o hábito daquele povo era usar o templo como imagem de Deus. Eles se curvavam, se ajoelhavam diante do templo, e eles não estavam se curvando diante de pedras, eles não estavam adorando pedras, eles estavam adorando a Deus. Aquela imagem que havia dentro deles era representativa de Deus. Então, nós vemos isso ser repetido nos Salmos. O templo, ele é o lugar de onde vem a bênção, e é por isso que o povo se prostra diante do templo do Senhor. O profeta Daniel é um exemplo disso. O profeta Daniel, ele se curvava na direção de Jerusalém para adorar o Senhor, porque ele entendia que precisava fazer isso. Então, havia uma imagem de Deus ali que era central na adoração do povo a Deus. Por isso é que, por exemplo, na Bíblia se diz que o povo de Deus amava até as pedras de Sião, porque entendia que a presença de Deus estava ali. Portanto, quando eles se curvavam naquela direção, estavam se curvando na direção do Senhor, não estavam adorando objetos desse mundo, estavam, através dos objetos desse mundo, direcionando seus pensamentos, a sua adoração a Deus. Então, se a gente entende que a oração significa elevar o nosso coração a Deus, esses objetos ajudavam essas pessoas a elevarem a Deus. E o templo, ele tinha esse papel fundamental porque ele era imagem das coisas celestiais. Então, como imagem das coisas celestiais, o templo direcionava esses pensamentos das pessoas acima. Essa teologia, inclusive, é aproveitada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, quando ele mostra que os apóstolos, eles refletem também a glória de Deus, e por isso Cristo é visto nos apóstolos, na figura dos apóstolos. Então, novamente nós lembramos que há duas maneiras principais de interpretar o mandamento. O segundo mandamento nessa sequência que nós estamos usando aqui. Então, a primeira maneira é rejeição de qualquer tipo de imagem, e a segunda é rejeição apenas de ídolos. Então, se há uma rejeição de qualquer imagem, então esses querubins, essa serpente, a arca, o templo, essas coisas eram exceções, porque foi Deus que mandou. Se Deus proíbe o uso de qualquer imagem e manda construir certas imagens, então a única maneira válida de dar coerência a isso é dizer, não, isso aqui são exceções. Deus abriu exceções aqui para coisas que Ele não quer que se faça nunca. Então, nesse caso, como são exceções, cabe a Deus dizer onde é que estão as exceções.
E nós não podemos construir mais nenhuma outra coisa. Nós não temos liberdade para fazer mais nada além daquilo que Deus disse. Então, é assim se essas coisas forem exceções. Então, nós deveríamos hoje parar de fazer, por exemplo, fotografias nossas ou de qualquer outra pessoa, porque tudo isso é imagem. Então, se você faz fotografia, se você tem uma fotografia na sua rede social, aí é porque você entende que isso não é proibido por Deus. Então, se essas coisas, né, se o mandamento é de uma rejeição aos ídolos, então os querubins não violavam o mandamento, porque eles não eram ídolos. O templo não violava o mandamento, porque o templo não era um ídolo. Então, como essas coisas não eram ídolos, elas não violavam o mandamento. Então, elas não eram exceções. Deus estava mandando fazer algo que as pessoas podiam fazer, que era permitido fazer. Então, nesse sentido, não havia ali um problema, né, a ser resolvido. Não eram exceções. Então, a gente tem que escolher. Ou essas coisas eram exceções, ou Deus estava mandando fazer coisas corretas, coisas certas a se fazer. E óbvio que o entendimento de que essas coisas elas são exceções, ele gera um problema para a gente entender aquilo que Deus está nos mandando, porque gera um problema para a maneira como nós vivemos representando as coisas, né? Como nós representamos pessoas, como esse vídeo que você está assistindo me representa. Então, quando você está olhando para esse vídeo aí, você está me vendo. Eu não estou aí fisicamente presente diante de você, mas através desse objeto que está diante de você, pode ser um computador, um smartphone, o que quer que seja, você está me vendo, você está vendo a minha pessoa. Então, de alguma maneira, nós temos aqui um contato à distância. Então, se o mandamento proíbe fazer imagens, então esse tipo de imagem é proibido também. E nós sabemos que não é. Nós sabemos que seria absurdo se assim fosse, porque não há nenhuma maldade por trás disso, não há uma rejeição de Deus por trás disso. O problema é quando Deus é rejeitado. Esse é o problema, quando Deus é trocado pelos outros deuses. Então, nesse sentido, o segundo mandamento, se assim quisermos chamar, ele é uma consequência do primeiro, ele é uma continuação do primeiro. Ou seja, nós não podemos ter outros deuses, portanto, não podemos fazer imagens de coisa alguma. Ou seja, tudo isso é contextual. Então, se o mandamento fala de uma rejeição de ídolos apenas, então fazer imagem de Jesus não é pecado, porque Jesus não é um ídolo. Fazer imagens dos santos, querubins, etc., como se fazia no Antigo Testamento, não é pecado. Além disso, não só não é pecado, mas é algo que é esperado de certa maneira, porque a igreja é o templo de Deus. A igreja é o templo do Senhor. Então, é esperado que essas coisas existam. Então, não é pecado fazer imagens. E, diante disso, se não é pecado, nós nos perguntamos, por que não havia imagens de Deus no Antigo Testamento? Na verdade, como eu já disse aqui, havia imagens de Deus. O que não havia era uma imagem humana de Deus, uma imagem de Deus, uma forma humana. Mas havia o templo, havia a arca, todas essas coisas eram imagens de Deus. Se elas não fossem imagens de Deus, as pessoas não se prostravam diante delas. Então, Deus era adorado através desses meios, através dessas imagens. Mas Deus não queria ser confundido com os ídolos das nações, porque ele não foi visto pela nação dele, pelo povo dele. Então, não havia uma imagem em forma humana, ou qualquer outra forma, como, por exemplo, o bezerro de ouro. É assim que conta, por exemplo, a narrativa deuteronômica. Na narrativa deuteronômica, no capítulo 4 de Deuteronômio, eu vou ler os versículos 11 a 12, 15 a 19, diz o seguinte: Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não ouvistes aparência nenhuma. Isso aqui é algo específico, bem específico da narrativa deuteronômica. Existem narrativas diferentes sobre isso no Pentateuco, mas nós vamos seguir aqui essa narrativa. Então, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelo céu, semelhança de algum animal, etc, etc, etc. E para que seja seduzido a inclinar-te perante eles e lhes deis culto, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Não adorem as criaturas celestiais, não adorem os astros dos céus, não adorem o sol, não adorem a lua, não adorem os animais. Então, qual é a preocupação de Deus aqui? Vocês não viram imagem nenhuma minha, portanto, não façam nenhuma imagem como ídolo. Não criem um ídolo meu com base em animais, em coisas desse mundo, no sol, na lua. Não façam essas coisas. Então, é muito natural entender aqui qual é a preocupação de Deus, né? Que ele não fosse confundido com os ídolos das nações, mas uma imagem dele havia no templo.
Então, algo diferente acontece na história da salvação. Deus está tomando aqui, está trazendo um mandamento para o povo com base naquilo que ele fez. Ou seja, vejam aquilo que aconteceu no Horebe. Quando eu me revelei, eu não mostrei a vocês nenhuma imagem. Portanto, não façam ídolo meu. Não façam ídolo, como, por exemplo, eles fizeram, o bezerro de ouro, já mencionei. Mas algo diferente acontece na história da salvação, que é a encarnação, quando Cristo veio a esse mundo. Então, quando Cristo veio a esse mundo, Deus foi publicamente visto pelas pessoas. Claro, a maioria não sabia que era Deus, né? Mas ele foi publicamente visto pelas pessoas. Aquilo era Deus diante das pessoas. Cristo é Deus. Então, como lemos em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Então, Deus foi visto. Deus mudou aquilo que aconteceu em Deuteronômio. A maneira como Deus se revelou agora foi uma maneira visível, não mais invisível. Aquele que é o Deus invisível se tornou visível. Cristo, Deus encarnado, é a imagem do Deus invisível. Claro, Deus Pai continua sendo invisível, né? Embora ele em alguns momentos se revele nas Escrituras de várias maneiras. Mas aquele que é invisível foi feito visível, sem mudança na sua natureza, mas por conta da encarnação do Verbo, a natureza humana de Cristo é o veículo da divindade. É uma união inseparável entre a humanidade e a divindade em Cristo. Então ele é a imagem do Deus invisível. Então ele foi visto, Deus foi visto. Então isso muda a história de Deuteronômio. Aquilo que aconteceu em Deuteronômio agora é diferente, né? Então a encarnação atualiza a história da salvação e, portanto, se torna possível representar Deus através de Jesus. Então, diante disso, as pessoas imaginaram, nos séculos, diferentes propósitos para essas representações de Cristo, de Deus, dos santos, etc. O primeiro propósito é o propósito decorativo, propósito como um adorno, digamos assim. Esse é o propósito mais fraco, vamos dizer assim. É o propósito que tem menos a ver com a fé cristã. Na realidade, dependendo do caso, ele até diminui a importância da fé cristã. Então, nós não devemos ver essas imagens, representações apenas como decoração. Existe um propósito artístico também. Esse propósito artístico é um propósito mais elevado, porque as artes têm um papel importante a desempenhar no evangelho, na vida cristã, na espiritualidade. As artes, elas elevam o nosso pensamento, as artes, elas nos dirigem a pensamentos mais elevados. Então, existe uma importância, assim, no papel artístico. E aí, por exemplo, no teatro, quando no teatro nós fazemos uma peça, nessa peça tem Jesus, Jesus está sendo ali representado visualmente. Então, digamos, um ator ali, ele está representando Jesus. Se você tira uma foto naquele momento ali, aquela foto é uma foto de Jesus. Você está representando Jesus através daquela fotografia. Ela é paralelamente, enquanto ela é um registro de um certo acontecimento ali físico, onde uma pessoa humana estava diante de outras e aquela imagem foi registrada, mas ao mesmo tempo aquilo ali é uma representação de Jesus. Então, e o mais importante é que ela seja uma representação de Jesus. Então, existe esse papel. O teatro é um exemplo, existem outras maneiras, né? Existe um propósito também pedagógico. Esse é o terceiro propósito. Esse é um propósito importante, não pode ser desprezado, mas não é também o propósito principal. Então, uma coisa que nós fazemos, por exemplo, é muito comum, quando nós educamos crianças, nós usamos revistas, livros que têm representações, imagens de Jesus. Geralmente uma imagem infantilizada de Jesus, mas existe ali uma imagem de Jesus. Jesus está sendo representado ali. Então, um propósito pedagógico, nós estamos ensinando as pessoas ali. Isso pode acontecer também, tanto de maneira artística quanto de maneira pedagógica, através de filmes, de séries, como, por exemplo, uma série recente, The Chosen, série a respeito de Jesus. Série, para muitas pessoas foi importante assistir essa série, muitos filmes de Jesus que há. Então, tudo isso tem um propósito pedagógico, mas artístico também. Então, esse propósito pedagógico nos ajuda a visualizar Jesus e a ter uma imagem vívida dele. Nós gostamos de usar os nossos olhos, de imaginar as coisas através da nossa visão, quando nós a temos. Então, por conta disso, ter uma imagem de Jesus nos ajuda a juntar, a reunir no nosso pensamento tantas coisas e tantos sentimentos, principalmente. O meu imaginário a respeito de Jesus é muito baseado naquilo que são as imagens de Jesus que eu vi na minha infância. Até hoje, quando eu penso em Jesus, eu penso nessas imagens, né? Tanto filmes quanto pinturas, etc., de Jesus que há na minha infância. Tudo isso está no meu imaginário e nunca vai sair. Eu não tenho como tirar isso do meu imaginário a respeito de Jesus. Então, tudo isso é muito importante para mim. E quando nós não damos a imagem correta de Jesus, vai existir uma imagem incorreta, né?
Vocês sabem que existem pessoas que até hoje são geralmente alguns grupos evangélicos, né? Que são contra representações de Jesus com barba, etc. Então tudo isso é muito engraçado e jamais vai ser aceitável por uma pessoa que tem um imaginário corretamente moldado a respeito de Jesus. Então, uma coisa interessante sobre isso é que existe um quarto propósito, que é o propósito devocional. Esse é o propósito mais importante e esse é o propósito mais polêmico a respeito da pessoa de Jesus. Foi esse propósito devocional que, digamos assim, de maneira mais firme, levantou uma das grandes controvérsias na história cristã, controvérsia do século VIII e depois, mais uma vez, do século IX, que é a controvérsia iconoclasta, ou as duas controvérsias iconoclastas. E também a controvérsia iconoclasta na época da Reforma Protestante, no século XVI. Então, a respeito disso, desse propósito devocional, a gente pode dizer que a arte cristã, especialmente falando aqui da iconografia, das representações visuais de Jesus, tem um propósito de dirigir os nossos pensamentos a Cristo e às figuras importantes da fé cristã que hoje estão com Cristo, que seguiram a Cristo de alguma maneira. Lembrar dos acontecimentos da história da salvação fortalecem a nossa fé, nos dão esperança e avivam o nosso amor. Então a gente não está falando aqui de um propósito apenas pedagógico, porque se fosse um propósito apenas pedagógico, apenas o ensino, alguma coisa assim, elas teriam utilidade durante um tempo e depois cessariam, né? Como os livrinhos infantis. A gente usa aquilo durante um tempo com algumas crianças, mas depois que aquelas crianças crescem, elas não usam mais aquilo. O propósito pedagógico passa, mas o propósito devocional ele continua. Então esse é o motivo pelo qual os cristãos usam essas representações de Jesus, para fortalecer a sua fé hoje e não apenas no passado. Então, uma coisa interessante sobre isso é, quando nós vemos manifestações anticristãs, coisa interessante, quando pessoas se manifestam contra Cristo, contra a fé cristã, elas usam símbolos da fé cristã como objeto de ataque. Como elas não têm como atacar diretamente a Jesus, elas atacam objetos da fé cristã, como cruzes, crucifixos, imagens de Jesus ou dos santos, e igrejas. Então, igrejas são incendiadas, são atacadas, objetos são destruídos ou são desonrados de maneira pública. Quando essas pessoas fazem isso, elas estão atacando a Cristo. Elas não são capazes de ferir a Cristo, não são capazes de mudar a Cristo, não são capazes de atacar a fé cristã de maneira real. Mas elas estão fazendo ali uma desonra a Cristo, é contra Cristo que elas estão pecando. Não apenas contra objetos. Elas não estão pecando contra pedra nem contra madeira. Elas estão pecando contra Jesus, porque é Jesus que elas estão atacando. Então, algo inverso acontece no uso devocional das imagens. Nós seres humanos temos uma capacidade incrível, que é de que quando nós olhamos pinturas, por exemplo, nós não vemos apenas cores, nós vemos sentido. Nós somos capazes de ver objetos pintados, por exemplo, como um quadro, e nós vemos sentido neles. Nós não vemos apenas uma coleção de cores, de certa maneira, mas nós vemos uma ordem por trás dessa materialidade, né? Então nós vemos uma forma por trás da matéria, nós somos capazes de contemplar uma forma. Então, nesse sentido, claro, eu estou usando aqui forma e matéria em sentidos vagos, por favor, não associem isso nada a uma definição filosófica muito precisa, mas nós temos essa capacidade, né, de observar formas. E nesse sentido, a nossa capacidade de aprender sentidos tem a ver com isso. Essas pessoas estão atacando um sentido. As pessoas que se manifestam contra a fé cristã, usando objetos cristãos, então essas pessoas elas entendem que há um sentido por trás daquelas coisas. Pense, por exemplo, em pessoas que usam cruzes de cabeça para baixo, né? Às vezes pessoas que não gostam da fé cristã usam cruzes de cabeça para baixo. Elas não sabem, claro, que a cruz de cabeça para baixo é um símbolo cristão também, mas elas estão tentando ali de alguma maneira atacar a fé cristã, porque elas entendem que há um sentido por trás daqueles objetos, que nós não vemos apenas pedaços de madeira, de pedra, de metal, nós vemos sentido por trás das coisas. E por isso, quando nós usamos esses objetos de maneira devocional, o que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos lá adorando objetos. Eu não adoro objetos. Quando eu oro e eu tenho, por exemplo, a imagem de Jesus ao lado da minha Bíblia, enquanto eu oro, e junto com o meu livro de oração comum, eu não estou ali adorando aquele objeto, né? Aquela imagem, eu estou adorando a Cristo, eu estou dirigindo a Cristo os meus pensamentos. Aquele objeto é um objeto que pode ser destruído, né? Mas eu uso aquilo que eu tenho para dirigir a Cristo os meus pensamentos. Então, por quê? Porque nós seres humanos temos essa capacidade de olhar e ver sentido nas coisas. Então,
Vamos aqui responder algumas perguntas. Essas perguntas têm a ver com tudo isso que a gente aqui já mencionou. Primeira pergunta: qual foi a primeira imagem de Jesus? Então, nós não sabemos qual foi a primeira imagem de Jesus ao certo, quando foi feita a primeira imagem de Jesus. É possível que na época de Jesus alguém tivesse feito alguma imagem, representação dele, mas não sobreviveu até nós. As imagens mais antigas de que nós temos notícia são, por exemplo, as representações que existem em Dura Europos, que são do ano 235, mais ou menos, depois de Cristo. Então, mais ou menos 200 anos depois de Cristo, é a imagem mais antiga de que nós temos registro, fica na Síria. Mas não é a mais antiga feita, não foi a primeira imagem de Jesus a ser feita ali, é a mais antiga que existe até hoje, a mais antiga que foi preservada. Segunda pergunta: quando representamos a Jesus, estamos separando sua natureza divina da humana? Não estamos representando. Algumas pessoas dizem o seguinte: quando nós representamos a imagem de Jesus, fazemos Jesus ali, nós estamos representando apenas a humanidade dele, a divindade fica de fora. Então, por isso, nós estaremos fazendo uma separação entre a humanidade e a divindade. Isso é falso. Não é possível fazer separação. Veja só, como nós lemos em 1 João 1, do 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Veja, quando os apóstolos estavam com Jesus, eles estavam vendo e apalpando. Aquilo que eles estavam vendo e apalpando era Deus. Eles estavam vendo Deus e apalpando Deus. Claro, Deus é impassível, imutável, então eles o faziam, claro, através do corpo de Cristo, que é um corpo humano, óbvio, mas através desse corpo humano eles estavam tendo contato com Deus. Eles não viam apenas matéria, eles viam sentido, eles tocavam em sentido. Então, quando eles estavam tocando ali, eles estavam tocando no verbo da vida, o verbo que era Deus. Então, nesse sentido, quando nós pintamos uma imagem de Jesus ou do Espírito Santo, o que quer que seja, nós estamos representando Deus. Você representa o Espírito Santo como uma pomba. Você está representando Deus ali. É Deus que está representado, é Deus que está ali pintado, porque Deus se manifestou daquela maneira. Então, por exemplo, como Jesus disse em João 14, 9, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. As pessoas que olhavam para Jesus estavam vendo o Pai. Agora me explique isso. Se existe uma separação entre a humanidade e a divindade, isso que Jesus disse é falso. Mas quando as pessoas olhavam para Jesus, elas estavam vendo não só a pessoa divina de Jesus, estavam vendo também o Pai. Para a gente ver como, em primeiro lugar, a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é firme, é absolutamente indissociável, é absolutamente indestrutível. E também a unidade entre a divindade de Cristo e a sua humanidade. Então, quem olhava para Jesus via Deus, via o Pai. Então, quando nós representamos num quadro Jesus, estamos representando sua divindade também. Claro, sim. Nós precisamos ter o nosso pensamento purificado para entender o que isso significa. Então, imagine, por exemplo, que naquela época em que Jesus viveu, alguém pudesse fotografá-lo. Não existia fotografia, óbvio, mas imagine que alguém pudesse fotografá-lo. Aquela seria uma fotografia de Deus, não apenas da natureza humana dele. Por isso, eu sou a favor da imagem de Deus Pai. Embora Jesus e o Espírito Santo devam também ser mais representados para a gente preservar melhor a história da salvação. Terceira pergunta: não sabemos como era a aparência de Jesus, então como nós podemos representá-lo? Então, o que essas pessoas querem dizer na realidade é que nós não temos como provar como Jesus era exatamente. Isso é verdade, nós não temos como provar como Jesus era exatamente, mas na verdade tanto faz. As representações de Jesus não têm a intenção de serem necessariamente realistas. A Eucaristia tem muitas aparências, mas é sempre o mesmo corpo e o mesmo sangue de Cristo. A aparência não precisa ser exatamente igual. Então, nós temos vários momentos em que a aparência de Jesus é descrita de maneira gloriosa. Por exemplo, como Cordeiro no Apocalipse, mas no começo do Apocalipse ele é descrito de maneira gloriosa como Filho do Homem. E ali, quando se dá uma descrição, o propósito é que Jesus seja imaginado. Ele diz como Jesus é de maneira gloriosa ali. Então, Jesus é imaginado. Então, você vai imaginar Jesus de alguma maneira ali. Cada um de nós vai imaginar de maneira um pouquinho diferente. Mas não precisa ser a mesma maneira. É suficiente que o sentido seja o mesmo. Quarta pergunta: Jesus não era branco, louro, etc.
como nós vamos representá-lo. E daí? Então, cada cultura representa Jesus com aquilo que está mais próximo. Quando, por exemplo, o nosso imaginário é recheado de imagens de Jesus que são europeias, essas imagens, em grande parte, vão ser assim, porque os europeus é que fizeram aquelas obras de arte, né? Então, as pessoas que só conhecem imagens de Jesus loiro, geralmente têm pouco conhecimento de como as representações de Jesus são diversas. E, na verdade, as principais representações de Jesus são como um homem do Oriente Médio. A arte bizantina é assim, representa Jesus principalmente como um homem do Oriente Médio, não como um branco europeu. Então, realmente Jesus não era loiro, branco loiro, provavelmente não. Provavelmente ele era como as pessoas que vivem no Oriente Médio hoje. Existem debates sobre isso, eu não vou entrar aqui, mas Jesus pode ser representado de várias maneiras. E existem representações de Jesus com uma cor de pele mais africana, preta. E existem representações de Jesus com uma aparência, uma fisionomia asiática. Daí. Quinta pergunta. É sobre pinturas ou esculturas. Se nós podemos fazer apenas pinturas ou também esculturas. Algumas pessoas defendem isso, que se faça apenas pintura de Jesus, não esculturas. Então, as pinturas, na minha opinião, são superiores por vários motivos, são muito melhores por vários motivos. A pintura torna a representação uma coisa... a escultura torna a representação uma coisa manuseável, né? Então, quando você faz uma escultura de Jesus, aquilo ali se torna manuseável, se torna um objeto desse mundo, digamos assim. Então, isso limita aquilo que nós estamos vendo. Enquanto a pintura projeta a imagem dentro de um mundo diferente, né? A escultura nós pegamos nela, ela é um objeto desse mundo. Então, é muito mais fácil, digamos assim, visualizar a possibilidade de idolatria com uma escultura do que com uma pintura. Mas eu não vejo problema com nenhuma das duas coisas, tanto pintura quanto escultura. Embora eu considere uma muito superior à outra, eu não vejo problema com nenhuma dessas duas coisas. Sexta pergunta. Existe ordem para representar Jesus na Bíblia? Não, e nem precisa. Algumas pessoas acreditam que nós só podemos fazer as coisas que a Bíblia manda fazer. Deus tem que autorizar ali, e aí você pode fazer, mas Deus nunca disse que tem que ser assim. A Bíblia não disse que tem que ser assim. Então, nós não precisamos de ordem para fazer essa representação. Ela é coerente com a encarnação. Ela é, digamos assim, uma exigência da encarnação que nós possamos fazer isso. Então, é claro, é importante tomar os cuidados quanto à idolatria, porque quando nós fazemos uma imagem de Jesus, aquilo pode receber um uso supersticioso, pode receber um uso religioso pagão, aquilo pode ser usado de uma maneira incompatível com a fé cristã. Então nós temos que tomar cuidado com a idolatria, com a superstição, mas tem imagens de Jesus que nos ajudem a amá-lo, nada disso é pecado. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você concorda com o que está dito aqui? Se você concorda, por favor, curta esse vídeo, se inscreva. Se você não concorda, me dê um dislike aí. Bota aí o dislike se você não gostou e me diga o que é que você pensa sobre esse assunto. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.